Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Feliz sábado, meus amados. Nosso primeiro ancião me convidou esses dias para que eu pudesse pregar hoje sobre liberdade religiosa. Agradeço o convite do Anderson e é um tema bem desafiador, é um tema de grande importância no momento final da história desse mundo em que nós estamos vivendo. O mundo hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas e nesse exato momento hoje, mais de 6 bilhões de pessoas não têm a liberdade, a oportunidade de pregar de forma livre, de forma espontânea, como nós estamos fazendo hoje aqui. Você sabe por quê? Porque o inimigo ele tem reprimido a liberdade de pregar o Evangelho em vários países do mundo. Aqui no Brasil, nós temos o privilégio de pregar o Evangelho em plena liberdade. Nós somos privilegiados de poder, hoje, em liberdade, propagar a mensagem da Palavra de Deus em nosso país de forma livre. Eu escolhi um verso para a nossa meditação nessa manhã, que se encontra em Gálatas, capítulo 5 e o verso 1. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos, ó Pai, com a Tua Palavra aberta em nossas mãos nesse momento. Mas nós queremos, ó Pai, também que o Senhor abra o nosso coração para que nós possamos compreender a mensagem que será proferida. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa nos orientar e iluminar para que a palavra possa atingir cada coração que estará aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gálatas 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Deus, Ele é um Deus de liberdade. Deus, Ele nos libertou. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher servi-lo ou não. Portanto, nós somos pessoas livres, porque aquele que está em Cristo, aquele que recebe o Evangelho, ele é uma pessoa livre, ele não está aprisionado, porque a graça de Jesus, a verdade, a palavra, Cristo, ele nos liberta. Portanto, meus amados, nessa manhã, nós somos privilegiados de sermos pessoas livres, não somos pessoas aprisionadas. Quando eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu fiz um trabalho no presídio durante um tempo como capelão e ali eu tive o privilégio de entrar em contato com vários presos, com várias pessoas que estavam encarceradas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem muitos presídios. E quando eu estive visitando alguns presos ali dentro, eu percebia que ali dentro tem pessoas convertidas. Tem pessoas que estão ali vivendo o verdadeiro Evangelho dentro da prisão. Alguns ainda iriam passar um grande tempo para sair da prisão. Mas sabe o que eu falava para eles? Em nossos cultos ali dentro do presídio, eu dizia o seguinte: meus amados, vocês não estão mais presos, vocês estão libertos. Tem muita gente lá fora que não está preso dentro de um presídio, que estão mais encarcerados do que vocês. E dentro do presídio, tinham muitas pessoas que estavam livres da garra de Satanás. A maior prisão que existe nesse mundo é a prisão que o inimigo nos coloca por meio do pecado. E quantas pessoas, meus amados, estão sendo escravas do pecado. Não conseguem se libertar de um vício, não conseguem se libertar de um pecado, e é isso que o inimigo intenta em nosso meio. E ali no presídio, eu tive o privilégio de entrar em contato com pessoas que estavam libertas,
estavam presos na circunstância de uma geografia, de um local, mas estavam verdadeiramente libertos da garra do inimigo. E o inimigo, ao longo da história da humanidade, desde que o pecado entrou no mundo, a intenção do inimigo foi encarcerar o ser humano. O inimigo tentou encarcerar a humanidade. O inimigo tentou encarcerar as pessoas para que nós não pudéssemos ter a liberdade de pregar o Evangelho. E a liberdade religiosa hoje, ela está sendo usada por Satanás para que o Evangelho ele não seja propagado, para que o Evangelho ele não alcance corações das pessoas. E é por isso que hoje milhares, milhões, bilhões de pessoas, elas estão sem poder falar da palavra de Deus. O nosso país, desde a República, desde o Império, ele já se tornou um país laico. Vocês sabem o que é um país laico? Já viram falar nesse termo laico? Já, né? Um país laico é um país cuja religião ela é separada do Estado. A religião está de um lado, o Estado está do outro. Ou seja, o Estado ele não se intromete na religião de ninguém. O Estado dá a liberdade de cada pessoa exercer o seu credo, de acreditar em que ela quiser. Ela tem o direito de acreditar em Deus, ela tem o direito de ser um ateu, ela tem o direito de não acreditar, ela tem o direito de adorar o Deus que ela quiser. Ou seja, o Estado, ele não se intromete na religião. Há uma separação entre igreja e Estado. Então, quando dizemos que um país ele é laico, nós estamos dizendo que o Estado ele não se intromete naquilo que você crê. Então, desde 1890, foi criado um decreto para que o Estado ele ficasse separado da religião oficial da época, que era a Igreja Católica. E desde essa época, amado, do Brasil República, do Brasil Império, nós temos um país que teve a liberdade de pregar o Evangelho. O Brasil é um dos países com maior presença de evangélicos e de cristãos no mundo. O Brasil é um dos maiores países que acredita em Deus. Por quê? Porque desde da época do Império, da República, o Estado ele deu a liberdade de nós crermos em quem nós quisermos. Só que isso não é igual em todos os países. Portanto, lá na China, um país com mais de 1,3 bilhão de pessoas, a religião é o Partido Comunista e eles são obrigados a ter uma única religião. Eles não são laicos, não são separados. O governo ele diz assim: olha, você tem que acreditar na nossa religião. Você é obrigado a adorar o Partido Comunista. Na Rússia, por exemplo, é a mesma coisa. Em Cuba e em vários países do mundo, o extremismo da supressão para que a pessoa ela adore quem o Estado quiser é muito forte. E aqui na América do Sul, o Brasil é o país com maior liberdade religiosa. Os outros países vizinhos nossos, que ficam aqui perto, eles não têm uma liberdade tão ampla quanto a nossa. Se você for ver um vizinho nosso, aqui pertinho, chamado de Venezuela, como que é a liberdade religiosa na Venezuela? A liberdade é muito limitada. O número de cristãos é limitado. A quantidade de adventistas lá é muito pouca. Por quê? Porque não temos a liberdade de pregar como temos no Brasil. Se formos para Cuba, se formos para a Coreia do Norte, por exemplo, quantos adventistas tem na Coreia do Norte? Na China, na Rússia? Amados, então a estratégia de Satanás foi reprimir, foi suplantar, foi colocar uma ditadura
para que o Evangelho não fosse pregado. E graças a Deus que o Brasil é um país com grandes quantidades de cristãos, de adventistas. Por quê? Porque nós temos o privilégio de levar a mensagem para outras pessoas. Mas quando se fala em liberdade religiosa, é impossível dissociar a liberdade religiosa de leis, de partidos, da política, né? E o cristão, nós como cristãos, a nossa missão aqui não é se envolver em partido político. A nossa missão é pregar o Evangelho até Cristo voltar. A nossa bandeira é outra. Mas existem muitos partidos políticos cuja finalidade é suplantar a liberdade religiosa, não apenas no Brasil, mas em todo o recanto desse mundo. Existia um homem no passado chamado Karl Marx. Alguém já viu falar em Karl Marx? Sim, né? Vocês conhecem Karl Marx. Vocês sabem o que Karl Marx dizia no passado? Ele dizia que a religião é o ópio da sociedade. Ou seja, a religião é a desgraça da humanidade. Nós, cristãos, somos a desgraça da humanidade. E Karl Marx, ele começou a fazer um manifesto chamado de um Manifesto Comunista, como vocês conhecem. E esse manifesto comunista, essa ideologia comunista, ela começou a se espalhar no mundo todo. E o comunismo, ele tem um objetivo no mundo em que a gente vive. Eles querem reprimir a voz do cidadão. Eles querem controlar cada pessoa que vive nesse mundo. Eles querem que a gente não tenha o poder de decisão, mas que eles próprios decidam quem eu devo adorar, que rede social eu devo acessar, que site de internet eu devo acessar. Eles controlam o jornalismo, a comunicação, as mídias sociais, a internet, a religião. Você não pode adorar quem você quiser. Amados, infelizmente, essa é uma estratégia que Satanás usa para reprimir a liberdade religiosa. E onde o comunismo se instalou, veja como que está a igreja adventista nesses países. A presença é muito pouca. A estratégia do inimigo, meus amados, é calar a religião, é calar a nossa voz como pregadores do Evangelho. Estamos vivendo tempos difíceis nesse mundo de tanta repressão religiosa. O primeiro registro de liberdade religiosa foi manifestado por Tertuliano, lá em Roma, no primeiro século da nossa era, que viveu do ano 160 até o ano 220 da nossa era. Mais tarde, Constantino, ele promulgou o Edito de Milão em 13 de junho de 313, dizendo que toda pessoa tinha o direito de escolher a religião que ela quisesse, adorar quem ela quisesse. Mais tarde, houve a Revolução Americana em 1776, e os americanos também eles promulgaram a liberdade religiosa, porque nós conhecemos que em toda a época da humanidade os cristãos foram perseguidos. Em 1850, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela fez a primeira defesa, a primeira promulgação sobre a liberdade religiosa, 1850. A nossa igreja, ela foi fundada em que ano? Ela foi fundada oficialmente em 1863. Em 1888, um senador americano chamado de Henry Blair, ele colocou um projeto de lei no Senado, na qual ele instituiria a guarda do domingo no território americano. Hoje, a nossa igreja, ela já passa de 22 milhões de pessoas espalhadas no mundo todo. Mas naquela época, nós éramos 30 mil membros.
E esse senador americano, ele promulgou essa lei para que a guarda do domingo ela fosse instituída em todo o território americano. Amados, naquela época, vocês sabem quem era que guardavam o sábado? Eram os batistas do sétimo dia, eram os judeus e um pequeno grupo de adventistas. E o que aconteceu naquela época? Os batistas do sétimo dia se acovardaram e não foram atrás dessa liberdade. Os judeus se calaram e teve um homem da nossa igreja chamado o Alonso Jones, um jovem que naquela época estava defendendo a salvação pela graça, né? Em 1888 foi um marco para a nossa igreja, porque foi o momento, o ano que debateram uma das doutrinas mais importantes da nossa igreja, que foi a salvação pela graça. E esse jovem, Alonso Jones, ele foi até o Senado americano, conversou com os senadores, e ali ele conseguiu reverter essa lei, e essa lei não foi aprovada. E em 21 de julho de 1889, foi criada a Associação Internacional de Liberdade Religiosa pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A IRLA é uma sigla em inglês, é a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, criado pela Igreja Adventista. E a partir desse momento, a nossa igreja foi a primeira instituição do mundo a criar uma instituição que desse voz, uma associação internacional que desse voz para a liberdade religiosa. A liberdade religiosa você resolve com oração, confiança e jejum. 2 Coríntios 3, verso 17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito de Deus, ele nos dá liberdade. Não importa onde eu esteja. O que nos liberta não são leis. O que nos liberta não são artigos. São importantes hoje para nós, sim. Mas vai chegar um momento em que as leis, os artigos, as defesas, os estudos, não vai servir de nada mais para nós. A única coisa que vai nos libertar vai ser o Espírito Santo de Deus, porque essa é uma promessa bíblica. Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando nós estudamos profecia, nós temos vários princípios para o estudo das profecias. E quando a gente estuda a profecia, a escatológica do final dos tempos, nós aprendemos que quando o verbo em profecia está na voz passiva, esta ação do verbo, ela pertence a Deus e não ao homem. Pertence a Deus e não ao homem. E nesse verso que nós lemos aqui, o verbo está na voz passiva. Qual que é o verbo? Pregar. Pregar. E este evangelho do reino será o quê? Pregado. O verbo pregar está na voz passiva. Quem decide o tempo da volta de Jesus é Deus. A obra é de Deus, a obra pertence a Deus. Nós fomos apenas convidados para fazer parte desta obra maravilhosa. Mas é Deus quem determina o tempo certo de terminar esta obra. A nossa função é testemunhar, levar a mensagem. E nós sabemos que a nossa liberdade, ela será caçada em pouco tempo. E nós temos que confiar que Deus, ele tem uma saída para nós. Deus tem um escape para nós. A Milane tem uma música que fala sobre essa missão que nós temos aqui na Terra. E ela vai cantar essa música que fala sobre a missão que Deus nos confiou de levar o Evangelho a todas as nações.
algumas nuances, alguns sermões que fujam daquela ideia prática do que é esperança, amor, profecia. É gostoso pregar sobre isso. Mas existem alguns sermões que falam que são mais informações do que sermão. Mas assim, eu não sei você, mas eu me sinto feliz em saber que Deus cuida da gente, embora breve, muito em breve, a liberdade religiosa também será privada em nosso país. Mas quando isso chegar, irmãos, não fique preocupado. Ao contrário, erga a sua cabeça. Porque Jesus está voltando. Então, assim, eu quero que você entenda que Deus está cuidando de tudo, para a glória dele, mas para o seu bem. Que vocês precisam de Deus. Obrigado, Moisés, por essa belíssima informação que nós tivemos hoje. Muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio, Pai, de fazermos parte do Teu povo. Obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado desta igreja desde o dia da sua fundação. Obrigado, Pai, porque Tu tens protegido, dando-nos liberdade para pregar o Evangelho. E por isso, Pai, nós queremos que nesse momento o Teu poder do Espírito Santo, ele possa estar sobre esta igreja, para que nós possamos cumprir a missão aqui na terra. Não sabemos o que será daqui para frente, mas apenas queremos confiar e nos entregar em Tuas mãos, porque o tema da liberdade religiosa, Pai, nós resolvemos com oração, jejum e confiança em Ti. Obrigado por tudo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.